Muito bem, pessoal. Vamos continuar as nossas aulas agora nesse modelo à distância. Que Deus possa estar abençoando e vai dar tudo certo. Muito bem, a gente tinha parado na lição 11. A lição 11, a gente tratou a questão em que Paulo estava um pouco confuso, um pouco aperreado, um pouco preocupado com as questões relacionadas a Israel. E como eu disse, os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, eles vão tratar justamente, são os mais polêmicos, os mais complicados, que tratam sobre essa questão dessa dúvida de Paulo em relação à situação de Israel. Na lição 11, que tratou somente o capítulo 9, o que a gente viu foi a questão do passado. Como é que estava a situação do passado de Israel? Tá? Na lição, essa próxima lição que nós vamos ver agora, a lição 12, a ideia é ver o presente e o futuro de Israel, certo? Para isso a gente vai ver dois capítulos, o capítulo 10 e o capítulo 11. E está bem dividido. O 10 vai tratar sobre a questão do presente de Israel, e o 11 vai tratar sobre a questão do futuro de Israel, certo? Algumas características que foram utilizadas por Paulo no capítulo 9, como a diatribe, a questão do interlocutor imaginário, né, onde ele fica fazendo perguntas e respondendo ele mesmo, e o uso de textos do Antigo Testamento vão ser novamente replicados nesses textos. Então, mais uma vez, a gente vai ver Paulo aplicando essas questões nos capítulos 10 e 11 de Romanos. Tá? Então, como eu falei, toda essa questão da lição 12, ela vai compreender desde o capítulo 10 até o final do capítulo 11. Então, vamos lá. Então, como eu disse, a gente já tratou a questão do passado, certo? E agora, Paulo, beleza, resolvi, já respondi todas as minhas questões. E agora eu vou ver como é que está a situação agora de Israel. Eu quero ver o agora. Eu quero ver essa situação em que o povo se encontra, tá? E eu quero ver esperança, como eu coloquei no segundo ponto aí. Paulo ele tenta manifestar a sua própria esperança de que os israelitas até venham a se converter. E será que todos vão se converter? Será que todos vão crer? Isso é uma questão que a gente vai ver durante esse texto, tá? Engraçado que no início do versículo, lá no capítulo 10, ele começa assim: Irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que se salvem. Muito interessante quando a gente compara isso com o que a gente viu lá no capítulo 9, né? Em que no início do capítulo 9, Paulo meio que ele chega a dizer assim: Senhor, tira de mim a salvação e dá a esse povo, né? Ele abre mão da sua salvação para que o povo pudesse ser salvo. E no capítulo 10 ele continua com esse mesmo desejo, né? Olha como eu desejo do meu coração que esse povo se salve. Ainda é um anseio de Paulo, ainda é um anelo de Paulo em relação à salvação do povo de Israel. Ainda existe essa preocupação para ele, né? Isso ainda é muito visível. Mas a questão é o seguinte: Paulo tem essa visão, ele tem esse desejo, e ao mesmo tempo Paulo não é bobo. Porque quando chega no versículo 2, ele diz o seguinte: Pois lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Paulo sabia muito bem a situação do povo de Israel. É como dissesse assim: eu oro muito para que o povo venha se converter, mas eu tenho total noção de como é que eles pensam e como é que está o estado mental deles. Eu sei, não, não é fácil. Eu sei o quanto é complicado. Porque eu dou testemunho. Eu fui desse povo. Eu fui perseguidor de cristão. Eu fui perseguidor de Cristo. Então, por mais que eu ore, que tanto que eu peço a Deus que esse povo se converta, eu sei que não é tão simples assim. E é um povo que, como o próprio versículo diz, né? Dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. E aí, para a gente reforçar, eu coloquei esses dois textos. Gálatas, vamos abrir aqui no texto de Gálatas, capítulo 1, 13 a 14. Engraçado que
Paulo vai falar dele mesmo, né? Ele diz: Pois já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava? E na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. E aí a gente vai um pouquinho mais para frente, Filipenses, capítulo 3, versículo 6. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Aqui, claro, é dentro de um contexto onde ele está dizendo algumas características dele, mas ele não deixou de ressaltar perseguidor da igreja, perseguidor de Cristo. É assim que é o judeu. É assim que era o judeu na época. Um perseguidor, um, um soldado de Deus lutando contra o Cristo. E ele tinha isso em mente. E sabia o quanto era difícil, por mais que ele anelasse que o povo se convertesse, sabia que tinha essa dificuldade. E aí começam as perguntas, né? E a primeira pergunta que a gente pode fazer é: o que é que leva o povo de Israel a desprezar a salvação por meio da cruz? Uma a gente já respondeu: é o zelo. E é um zelo sem entendimento. Exaltam demais a questão da lei, reforçam muito a questão da lei, é um zelo absurdo, mas sem entendimento, sem o real entendimento do que é a dádiva da graça de Deus, né? E depois ele segue com os versículos 3 e 4, que ele vai tratar outra questão. Então, o povo de Israel, ele despreza a salvação por meio da cruz, primeiro por causa desse zelo e sem entendimento, como Paulo mesmo afirma, e ele fala com propriedade, já que ele vivenciou isso, ele dá testemunho disso. E o próximo seria a justiça própria, aí versículo 3 e 4. Visto que não conhecemos a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a quem vem de Deus. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: esse povo ele despreza a cruz, eles desprezam a salvação. Beleza, por causa desse zelo sem entendimento. Segundo, eles vivem por uma justiça própria. Eles não vivem pela justiça de Deus. Eles procuram se justificar, se respaldar em cima de uma justiça própria. Só que não é que vem de Deus. E aí, para acrescentar, eu coloquei esse texto de Atos 17 e 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, não importa, né, os tempos em que vivemos, foi daquela época ou os tempos de hoje, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, ou seja, que não vivam em cima dessa justiça própria, tentando se justificar, tentando fazer por onde receber a salvação, mas muito pelo contrário, né, que eles recebam a justiça que vem de Deus. Então é como se Paulo respondesse muito simples. Eu vou dizer porque o povo despreza a cruz. Não que eles desprezem a Deus. O judeu não vai desprezar a Deus. É como se eu vou explicar porque eles desprezam a salvação. Uma, por causa desse zelo. E é um zelo absurdo. Mas é sem entendimento. E segundo, parece que anda meio colado, né? Eles vivem sob uma justiça própria. E não é a justiça de Deus. E isso dificulta muito para eles e faz com que inconscientemente eles já desprezem a salvação, eles já desprezem a cruz. Mas a gente lê um texto interessante, esse versículo 4. Eu quero me atentar um pouco a esse versículo 4, para que a gente consiga se aprofundar e entender mais ainda. No versículo 4 ele diz o seguinte: Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Muito bem. Paulo utilizou a palavra fim da lei, algo muito perigoso. É como se um judeu estivesse escutando ele dizendo isso e dizer: que é isso, Paulo? Que lei, acho que a lei nenhuma acabou. Muito pelo contrário, a lei é eterna, a lei. E ele chega com esse discurso, não, o fim da lei é Cristo, parou em Cristo. Ele completa, a justiça de todo aquele que crê. Mas vamos lá. A palavra fim que ele utiliza aí, é importante a gente entender que ela vem do grego telos e ela pode ter dois significados, alvo ou término. Mas independente dos significados, olha só, se a gente entender fim como um alvo, e a gente
monta nesse esquema aqui, seguindo por esse lado direito, se a gente entender a palavra com o sentido de alvo, na verdade, ensina que Cristo é a meta visada pela lei no sentido de que, de que ele é a encarnação da perfeita justiça. Assim, a lei é cumprida também na vida daqueles que estão em Cristo Jesus, coisas que a gente já viu em Romanos 8. Então, quando eu falo em alvo, eu estou apontando para quem é a perfeita justiça, que já foi cumprida, que é Cristo. Então, eu posso utilizar nesse sentido de alvo. Não, mas aí eu quero utilizar no sentido de término, de acabar mesmo, de finalizar. Ok. Se a gente seguir esse esquema, esse término com Jesus, né, termina com Jesus, significa a velha ordem. Ela foi realmente finalizada, ela foi terminada, e no momento em que ela é terminada, na verdade começa uma nova. Só que agora não em cima de que venha a compreender justiça de homens, mas em cima da ordem do Espírito. Então, olha só que interessante. Se eu utilizo no sentido de alvo, eu vou apontar para Cristo, a perfeita justiça. Tranquilo. E, e que está dentro da vida daqueles todos que todos aquele que nele crê. Ótimo. Se eu uso com o sentido de término, eu vou dizer o seguinte: terminou mesmo. Terminou e começou uma nova, baseada no Espírito. Eu consigo, junto com essas duas definições, juntar essas definições e chegar a uma conclusão, que é uma conclusão que está diretamente associada ao que Paulo falou, a justiça de todo aquele que crê. A conclusão, se eu somar essas duas definições aqui, vai ser o seguinte: se a justiça é decorrente da lei, então ela não vem através de Cristo. Eu não posso fazer, eu não posso fazer com minha autojustiça baseada na lei querer a salvação. Não dá. Mas, entretanto, porém, se ela se dá através de Cristo, então não é decorrente da lei. Então, sim, Cristo veio, finalizou a lei, inicia uma nova ordem no Espírito, apontando para aquele que é a perfeita justiça na qual nós estamos firmados. Então, isso explica muito bem o que é que Paulo está dizendo, porque o fim da lei é Cristo, realmente acabou em Cristo. Toda essa justiça que vocês zelam e que vocês estabelecem como própria fim de salvação acabou. Acabou em Cristo. E uma vez acabada, ela é justiça para todo aquele que crê em Cristo, seguindo agora uma nova ordem de justiça. Não uma autojustiça, uma auto possibilidade de se salvar. Não. Agora é só por Cristo. E essa é a dificuldade do judeu. Aqui está a dificuldade do judeu. Porque no momento que ele fala que no momento que ele diz que existe um zelo exacerbado, super exagerado, no momento que ele diz, não, existe uma justiça que eles mesmos promovem e buscam a salvação, quando Paulo bate de frente e diz, ó, porque aqui é o seguinte, acabou com Cristo, para eles é uma dificuldade imensa. É uma dificuldade enorme em compreender e entender isso aqui. E dizer, Cristo finalizou a lei e começou uma nova vida. Então, trouxe isso aqui para a gente aprofundar mais no versículo e entender por que que Paulo trouxe essa expressão, porque o fim da lei é Cristo. Tá? Existe todo esse esquema. Mas vamos seguindo. Agora Paulo vai fazer o seguinte. Nos próximos versículos, ele explicou, tudo bem, porque o judeu não aceita a situação do judeu atual, está explicado. E aí ele vai fazer o seguinte, é como se dissesse, eu vou trazer para vocês o que é que está acontecendo. Eu vou trazer as duas formas de justiça que acontecem. No versículo 5 ele fala, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer essas coisas viverá por elas. E aí no versículo 6 ele fala, mas a justiça que vem da fé diz assim, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer
do alto a Cristo. Vou ler o 7 também. Ou quem descerá ao abismo, isto é, a levantar Cristo dentre os mortos. A situação agora é o seguinte. Paulo, nesses dois versículos, ele traz um grande contraste. Ele diz, olha, sabe o que está acontecendo aqui? Existem duas formas de justiça. E eu vou mostrar para vocês. Uma é baseada na lei. E aí ele cita Levítico 18:5. Tranquilo. Utilizando lá a lei mosaica. Ótimo. Existe essa. E existe a da fé. Sabe o que é que está acontecendo? Essas duas estão se chocando, não? E vocês vão ter que escolher. Ou você vai por uma, ou você vai por outra. Fato é, não está dando para conciliar essas duas. É como se ele dissesse para esse interlocutor, olha, eu vejo duas formas de justiça muito bem definidas e muito bem separadas, e elas não estão se conversando. A forma de justiça que o judeu está vendo não é a forma de justiça que Deus trouxe por meio de Cristo. E aí ele faz esse exagero no versículo 6 e 7, né? Quando ele refere-se à justiça da fé, quem subirá ao céu, ou quem vai descer ao abismo, né? Claro, isso é uma hipérbole muito bem utilizada de Paulo. Não faz muito sentido a gente imaginar que seres finitos subindo para o céu, descendo para o abismo, de forma alguma. Mas à medida que ele traz isso, ele também traz versos simples. Porque no versículo 8 ele diz: Mas que diz? A palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Agora ele simplificou. Uma coisa que está, quem vai subir no céu, quem vai descer para o inferno. Agora não, ele faz. Não, mas espera aí. A palavra está na tua boca, está no teu coração, é mais próximo. E aí, introduz o versículo 9. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Paulo vai construindo, ele faz esse exagero, depois ele diminui, simplifica e diz: Olha, é tão simples, está no teu coração e está na tua boca, está perto, é simples. É como eu sempre gosto de dizer: o Evangelho é simples, não tem o que complicar, não tem o que teologizar demais. Tá simples, tá na tua boca, no teu coração, partes próximas de você, pessoais, basta você usar. E aí quando ele faz isso, que ele deixa simplificado, ele faz o fechamento com o credo mais famoso, né, mais conhecido, que foi utilizado em diversos outros credos na época patrícia. No versículo 10, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10:10, tão utilizado, tão conhecido, né? Versículos que quando a pessoa vai evangelizar, vai falar de Cristo, ó, lê Romanos 10:9, não, se com a tua boca confessares e tal. Claro, mostrando o sentido de que a necessidade e a verdade de confessar a Deus, a Cristo como Senhor e Salvador, né? Entender que Ele ressuscitou dos mortos. E esse realmente é o contexto, é isso que Paulo está dizendo. É tão simples, basta você entender o que foi que Cristo fez na cruz, reconhecer que Ele ressuscitou, tá na tua boca, tá no teu coração, faz só isso. Então, Paulo faz esse jogo, ele dá esse grande contraste, mostra claramente, ó, existem duas formas de justiça não estão se conversando. E aí ele abandona um pouco a justiça da lei, porque ele quer o quê? O versículo 1 do capítulo 10. Que os judeus se convertam. E aí ele vai dar força a partir do versículo 6. E ele vai dizer, é, eu vou exagerar aqui, mas depois eu vou simplificar e dizer, está na tua boca, está no teu coração. Pelo amor de Deus, judeu, entende o que foi que Cristo fez e se converte. E aí ele faz essa apresentação. Em relação a esse contexto, Calvino ele afirmou uma coisa muito interessante, né? Eu coloquei aqui para a gente analisar. Aqueles, pois, que querem ser justificados por si mesmos, jamais se submetem à justiça procedente de Deus. Porquanto o primeiro passo para obtermos a justiça divina
consiste em renunciarmos à nossa própria justiça. É bem forte, é bem real e cai realmente contra essa coisa do querer se salvar por sua própria justiça. Não dá. Era isso que Paulo estava quase arrancando os cabelos, dizendo, entendam isso de uma vez, de uma forma ou de outra, não dá. E aí também, com isso a gente pode concluir pelo menos três afirmações. Essas duas formas de justiça elas não andam unidas, de forma alguma. Elas não se conversam. É polo positivo e negativo. Na verdade, positivo e positivo, né? Não se atrai. O segundo ponto é a justiça de Deus é corrompida assim que o homem estabelece a sua própria justiça. Se o homem quer estabelecer a sua própria justiça, se quer se. Acho que isso nem existe, se auto-salvar, não dá. Então você acabou de corromper a justiça de Deus, todo o plano de salvação. Todo aquele que pensa em se salvar, fazendo por méritos, por obras, por justiça própria, realizando atividades, ações, penitências, algo que diga eu fiz isso, então é, terei a minha salvação, automaticamente está corrompendo a justiça de Deus. E outra coisa que a gente conclui é a justiça de Deus, ela é um dom divino. Ela é um dom, é um presente, é uma graça. Não tem como você criar, desenvolver isso. Você só pode receber isso exclusivamente de Deus. Ótimo. Aí com isso, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Porque é o seguinte, normalmente a gente fica assim, enquanto a gente está estudando isso, a gente fica na mente. O judeu, tá vendo? Não, não se converte, não reconhece a Cristo. Acha pouco, é isso aí e tal. E fica nessa condenação. Mas calma, não é só o judeu não. Essa questão, como eu coloquei aqui, essa falta de entendimento aqui, em relação a essa salvação, ao plano de salvação de Deus para o homem, não é só do judeu, não. É do judeu, é do ateu, é, será, de qualquer outra manifestação de religião. Todo aquele que não entendeu esse presente de Deus, que não entendeu a justiça de Deus, está indo contra esse presente. E também não é nenhuma prerrogativa para a gente se exaltar. De forma alguma, Paulo estava aqui desesperado para que eles abrissem os olhos, a gente tem que estar também desesperado para abrir os olhos das pessoas. E explicar e falar desse plano da salvação e comentar e mostrar o quão simples é, como a gente viu no versículo 9 e 10. John Stott, ele afirma aqui uma coisa muito interessante. Essa ignorância quanto ao verdadeiro caminho para Deus e essa trágica adoção do caminho falso não são, de maneira alguma, prerrogativa do povo judeu. Ele também comenta isso. Encontra-se amplamente divulgado entre os religiosos de todas as crenças, inclusive cristãos confessos. Olha só o perigo, às vezes a gente, crentes, desenvolvendo uma justiça própria, esquecendo da cruz e pensando que é autossuficiente. Isso é um perigo também. Todos os seres humanos cientes de que Deus é justo e eles não, já que não há nenhum justo, nenhum sequer, vivem naturalmente em busca de uma justiça que lhes possa dar condições de apresentar-se diante de Deus. A gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Não se exaltar, não achar que somos super poderosos ou que somos super merecedores, que Deus tem misericórdia de cada alma dentro do seu plano de salvação. Tá? E aí a gente só nos resta duas opções, como eu coloquei aqui, ó. Ou a gente tenta construir a nossa própria justiça através de boas obras, ou de qualquer outro desenvolvimento religioso, certo? Ou a gente se submete à justiça de Deus e entende que é um presente, é uma dádiva, é um dom maravilhoso e a gente transmite isso para outras pessoas. Só para reforçar, existe esse texto que eu coloquei aí, Isaías 64, versículo 6. Vou ler aqui só para reforçar,
que é referente justamente a essa questão do tentar construir uma justiça própria, né? Pensa que é autossuficiente. 64, versículo 6: todos nós somos como um imundo, e todos os nossos atos de justiça como trapo de imundícia. Todos nós caímos como uma folha, e os nossos pecados como um vento nos arrebata. Então, para quem acha que desenvolve sequências de ações consideradas puras, consideradas religiosas, dentro de um padrão que vai buscar salvação. Isaías 64:6. Todos nós somos como um imundo. Pode fazer o seu ato, a sua atividade religiosa mais pura possível. Vai ser como um imundo, como trapo de imundícia. Então, a ideia é que a gente siga pelo segundo ponto, né? Vamos nos submeter à justiça de Deus. Vamos seguindo. Depois que Paulo trata sobre essas questões, ele entra no versículo 11, tá? Esses versículos 11 até o 13 é como se Paulo reforçasse ainda mais. Porque alguns poderiam dizer assim, poxa, mas eu não tenho acesso a esse Cristo. Eu não tenho acesso a essa cruz. Olha o que ele diz. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há diferença entre judeu e grego, o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Paulo diz, olha, é simples, usa a tua boca, está no teu coração, expõe, acredita, fala. E não venha com desculpa de que ele é um Deus inacessível, que está distante, está longe, porque ele não faz acepção de pessoas. Ele não tem favoritismo. Ele não se preocupa se você é judeu, grego, romano, não importa. Rico, pobre, ele é Deus para com todos. E está de coração aberto para todos. Então só expresse, só o invoque, só o creia. Simplesmente creia. Como fala no versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tome cuidado. Aqui Paulo de forma alguma está dizendo, grita o nome de Jesus que tu está automaticamente salvo. Que aí você estava todo mundo salvo, né? Só gritava Jesus e resolveu o problema. Não. Aqui ele está dizendo, existe esse versículo, tem todo um respaldo baseado nos versículos anteriores. Então é baseado nos versículos anteriores, tá? De crer, falar, tá no coração, entender. Aí ele chega e conclui no versículo 13, né? Quando você invoca, você é salvo. E uma coisa importante é essa questão do uso da expressão todo aquele. Ele usa no versículo 11 e no versículo 13. No versículo 12 ele usa pois não há diferença. É meio que um sinônimo também. Mas se a gente fechar no versículo 11 e versículo 13, que ele usa a expressão todo aquele, quando ele usa essa expressão, ele fecha dentro de um círculo que não dá exceção, não gera exceção. É como se ele fechasse todo o planeta Terra e dissesse, ó, é sem exceção. Então, até o uso da expressão todo aquele é muito importante nesse momento aqui. E seguindo, aí ele vai para o versículo 14 e 15. No 14 e 15, ele começa a fazer algumas perguntas. E aqui é bem interessante, essa tabelinha que vocês estão vendo, ela está na revista, ela tem o lado da pergunta e o lado da resposta. E o que acontece aqui é o seguinte, ele vai fazer perguntas, só que já existem respostas para essas perguntas. E ele entra no versículo 14 e diz, como pois invocarão aquele que não creram? Aqui ele está de novo com aquela conversa com o seu interlocutor imaginário. Então, ele pergunta, como é que vai invocar aqueles que não creram? Mas ele já tinha respondido. No versículo 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá? E aí, na revista, tá sempre os versículos, a pergunta e a resposta. Aqui eu coloquei, além do versículo,
Coloquei uma pequena explicação também no que deu, né? Por exemplo, nesse caso, é necessário que se conheça quem ele é e o que fez. Para que eu seja salvo, é interessante que eu entenda a morte, a ressurreição, quem é Jesus, que existe uma compreensão na minha mente e no meu coração. Não é só Jesus Cristo, pronto, salvei. Não. Tem que entender. Aí depois ele pergunta, e como que ele é naquele de que não ouviram? Né? E aí ele também já tinha respondido, todo aquele que nele crê não será confundido. Esse ouvir, né, ele já pressupõe e já dá e começa aqui uma necessidade do pregar, do falar. E aqui eu abro um grande parênteses. Na aula passada a gente viu sobre eleição incondicional. Eu citei o texto lá em Romanos 9, onde Paulo apresenta essa teoria e ela é muito, muito polêmica, né? E aqui, alguns teólogos, alguns estudiosos usam justamente para dizer o seguinte: olha, como é que eu não preciso pregar? Porque quem já está determinado para ser salvo vai ser salvo, eu não preciso falar. E Paulo está dando indícios de que há uma necessidade de que haja esse ir, esse ato de ir. Então, aqui é só esse parênteses para mostrar que são textos utilizados justamente para rebater a questão da eleição incondicional. E depois ele faz outra pergunta: como virão se não há quem pregue, né? E é interessante que essa palavra pregar, como eu coloquei aí, que é do verbo queriço, é anunciar por meio de um arauto. Na época era normal, existir esses arautos que anunciavam não era só coisas de evangelho, não. Eles anunciavam, davam notícias, avisos na cidade. Então, se não fosse por eles, as cidades não saberiam de determinadas notícias, de determinadas invasões e por aí vai. É meio quase que uma sentinela, mas com outras funções. Pois bem, Paulo usa essa figura desse arauto, a responsabilidade dessa pessoa, como aquele que também tem que anunciar a pregação. Se não fosse por você, é como se ele chegasse só, se não fosse por você falando, a pessoa não escutaria e não iria crer, não iria invocar e não ia ser salvo. Então, você é muito importante. O seu ato de ir, falar e pregar é muito importante. E depois ele finaliza o versículo 5, como pregarão se não forem enviados. Ele usa uma menção do Isaías 52:7, mostrando o quão maravilhoso é aqueles que anunciam, né, os pés que anunciam o Evangelho da Paz. Eu trouxe aqui uma figura que é do livro do Franklin Ferreira. Ele faz uma brincadeira em relação a essas perguntas. Vocês vejam, vou voltar aqui. Paulo ele começa com a pergunta: invocar, crer, ouvir. O Franklin ele faz uma brincadeira e essa mesma questão também é descrita na revista, onde o autor aqui, que foi o pastor Vanderly, ele comenta que John Stott também faz essa mesma brincadeira, inverte a sequência das perguntas. Então é como se é só Cristo, ele envia os arautos pregam, as pessoas ouvem, os ouvintes creem. E os que creem invocam e são salvos. É meio que uma sequência lógica do que está acontecendo. É como se Paulo tivesse feito as perguntas de trás para frente, né? Mas agora ele inverte e faz. Cristo envia os arautos, eles pregam, as pessoas vão ouvir, essas pessoas vão crer, e quando elas crêem, elas vão invocar o nome de Jesus, Romanos 10:13, e elas vão ser salvas. É meio que uma ordem lógica. Então, essa questão desses versículos de 14 e 15, onde Paulo vai tratar justamente essa questão dessa necessidade do evangelizar, ainda dentro do contexto judeu. Tá? Ele está preocupado com os judeus. E aí vamos seguindo. E aí a gente entra dentro de uma seara, a partir do versículo 16, sobre por que Israel é tão incrédulo, né? E aí entra com a seguinte pergunta: se a evangelização na sua época, na época de Paulo, né, estava ocorrendo através de diversos pregadores,
Tinha Paulo, tinha os apóstolos, alguns, mas tinha também os discípulos, né? Alguns também já tinham aprendido com Paulo, os apóstolos, e falavam. Mas mesmo assim, por que Israel ainda se manteve incrédulo? E aí, quando ele entra no versículo 16, ele faz assim: mas nem todos obedeceram ao evangelho. Ele já entra assim: é, poxa, mas nem todos obedeceram ao evangelho, né? E aí ainda cita Isaías, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Ele já dá aquela. Infelizmente, nem todos, né? Mas ele continua, versículo 17: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Há esperança. Ele faz, calma, peraí, existe uma esperança aqui. Alguns vão ouvir, nem todos obedeceram, mas alguns vão ouvir. E aí ele continua, versículo 18: mas digo, não ouviram? E aí ele vai levantar três explicações para tentar entender por que Israel é tão incrédulo. Por que essa incredulidade? Aí ele joga a primeira pergunta: eles não ouviram a pregação? Versículo 18: mas digo, não ouviram? E ele mesmo responde: sim, sim, eles ouviram. E aí ele vai dar uma resposta que está dentro de Salmos 19:4. Por certo, pois toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até nos confins do mundo. Paulo, ele mesmo responde a sua pergunta: sim, eles ouviram. E ele usa o salmo para reforçar ainda mais a sua resposta. E diz: sim, todos ouviram. Mais uma vez, dentro do contexto judaico. Ele não está dizendo que todo mundo tinha. Que isso não é bem uma realidade, né? Aí está o trabalho dos missionários tentando chegar em povos que ainda não ouviram falar de Jesus, né? Aqui é contexto judaico. Ele diz: sim, os judeus, sim, tinham escutado. Então, estou tranquilo em relação a isso. Um, um comentário do F. Bruce, ele diz: parece exagero usar dessa forma a linguagem da citação, né? Depois de tudo, o evangelho não fora levado a todas as partes da terra, e nem sequer a todas as terras então conhecidas pelos habitantes do mundo greco-romano. Verdade, nem todas as regiões ali tinham ouvido falar do evangelho. Paulo estava ciente disso. Nessa mesma ocasião, ele estava planejando evangelizar a Espanha, província na qual ainda não era conhecido o nome de Cristo. Tudo o que Paulo queria dizer era que onde quer que houvesse judeus, o evangelho fora pregado. Então ele sabia disso, ele tinha essa convicção. E ele segue, tá, tudo bem, respondi a minha pergunta. Mas eu tenho outra pergunta. Será que Israel não entendeu a mensagem? Versículo 19, mas digo, Israel não soube? Está tendo algum problema de entendimento? E aí, para responder, ele usa mais uma vez o texto do Antigo Testamento. Vai citar Deuteronômio 32, 21. Né? Um contexto ali com Moisés. Primeiro diz Moisés: eu vos porei ciúmes com aqueles que não são povo, com aquela gente insensata vos provocarei a ira. Interessante, como coloquei aqui nesse ponto aqui, ó. Desde aquela época, né? Já nesse texto do Antigo Testamento, onde nem se tinha ideia do que ia acontecer para frente ali na época de Moisés, Deus revelou seu propósito de confrontar o seu povo escolhido, né, o Israel, com o povo anteriormente não escolhido. Ali já tinha indício, ali já era Deus indicando, ó, vai ter um povo que vai se chegar, esse povo não me reconhece, não é escolhido, mas eles vão chegar. Vocês vão sentir ciúme e vão ser confrontados. Naquela época, acho que, tô na cabeça de Moisés, não tô, beleza, tá, mas não tô entendendo bem, né? E, e aí onde Paulo usa esse texto para dizer, vocês entenderam a mensagem. Sim, vocês entenderam. Vocês souberam. E ainda mais, agora entrou um povo que não era de Deus,
que não era o povo escolhido e, e está no meio do arraial de Deus. Dentro daquilo que a gente definiu na aula passada como o Israel espiritual de Deus. E agora? A questão é o seguinte. Ele tinha duas perguntas, fez as duas perguntas, e agora ele faz uma afirmação, dizendo assim: Israel foi rebelde e contradizeu totalmente a revelação histórica da cruz. E aí ele pega novamente outro texto do Antigo Testamento e usa Isaías. Ele tinha usado Deuteronômio, agora ele usa Isaías. E dentro de Isaías, olha que interessante, mais uma vez, a indicação de um povo fora do povo judeu entrando dentro do Israel espiritual de Deus. Fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que não perguntavam por mim. Todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde contradizente. Vocês eram um povo rebelde, contradizente. Eu estendi a minha mão, mas quem me buscou foi de fora do arraial de Israel. Então, sim, vocês foram rebeldes. Não só de hoje, desde a antiguidade. E aí Paulo fecha o seu pensamento e diz, se a gente voltar aqui, eles não ouviram a pregação? Ouviram. Ouviram sim. Eles não entenderam? Entenderam. Entenderam desde a época de Moisés. E eles foram rebeldes. E eles não quiseram aceitar a revelação histórica da cruz. E aí ele, com essas três explicações, ele fecha. E acho que fechando lá a carta e pensando, mas eu oro para que ele se converta. E agora, a gente entra no capítulo 11. Então, essa é a situação atual de Israel. Na cabeça de Paulo, a situação de Israel é essa. Acho que em suma a gente pode definir assim: que eles entendam, pelo amor de Deus, a mensagem da cruz. Fato. Quando entra no capítulo 11, agora Paulo está preocupado com o futuro. E você sabe, rapaz, e como é que vai ser o futuro? Como é que vai ser Israel daqui para frente? E agora? Né? É como se ele entrasse com essa pergunta que eu coloquei aqui. Ó. Pergunta, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Olha o versículo 11. Capítulo 11. Capítulo 11, versículo 1. Digo, pois, rejeitou Deus o seu povo? E agora? Então Deus rejeitou, acabou tudo, esperança. E aí ele mesmo responde, não, de modo nenhum. A interessante quando ele usa essas expressões, de modo nenhum, é para dar uma... Ele dá uma enfatizada na resposta dele. Não, de modo nenhum. De modo nenhum, e agora eu vou explicar o porquê. E aí segue uma sequência de respostas. Essas respostas, a revista ela também ela dividiu muito bem, chamou de provas, né? A pergunta é, Deus rejeitou? Aí disse, não, de modo nenhum. Eu vou explicar por quê. Eu vou explicar dentro de quatro provas, que ele começa desde o versículo primeiro. As quatro provas que é a pessoal, teológica, bíblica e contemporânea. Na pessoal, ele fala o seguinte, continuando o versículo, né? Também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ele fala, não, de forma alguma. E eu vou dar a minha prova pessoal. Eu era judeu. Eu perseguia cristão. Eu odiava Cristo. Eu sou uma testemunha viva. Mas hoje eu sou uma pessoa transformada. Então olha para mim, ó, uma prova pessoal. Mas eu vou continuar. Versículo 2. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Não sabeis o que a Escritura diz de Elias como instou perante Deus contra Israel. No versículo 2, Paulo dá a que chama de prova, a prova teológica.
onde ele ressalta, né, essa questão da rejeição do povo judeu, que pode de forma alguma anular as promessas de Deus. De forma alguma. Veja o início do versículo. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. De forma alguma. Não tem nenhuma rejeição. Aí dá outra prova, a prova bíblica, ainda do versículo 2 até o versículo 4. Aí ele vai descrever a situação vivida por Elias. Lá em 1 Reis 19, 10 e 18. Ele pega aquela situação de Elias e, usando esse texto, vamos ver aqui, vamos ler só o versículo 3 e 4. Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscaram-me para tirar a vida. Mas que lhe diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Engraçado, ele usa esse. Isso era aquela questão dos profetas de Baal e tudo, a batalha, né, de Elias com esses profetas. Mas aqui, o interessante é que dentro de toda aquela questão, mesmo naquela época, mesmo naquele contexto, Deus ainda tinha levantado um remanescente. Deus ainda tinha levantado pessoas que eram dele. Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então, ele mostra a eleição, dentro da soberania de Deus, a sua eleição. E depois ele fecha com a prova contemporânea, né? Que, que da mesma forma, Deus também ainda reserva um remanescente fiel, que está dentro dos versículos 5 a 7. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Que diremos, pois? Olha aí, sempre a partículazinha que Paulo gosta de usar, né? Que diremos, pois? O que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Tanto na prova bíblica como na prova contemporânea, a ideia é mostrar que Deus sempre tira um remanescente, sempre tem os escolhidos, sempre tem aqueles que não é para mostrar que Israel acabou. Então, a ideia essas provas querem comprovar o quê? Vamos voltar aqui à pergunta. Deus porventura rejeitou a Israel? Não. Não, e por causa dessas quatro provas. Ok? Muito bem. Então, Paulo já resolveu um problema. Tá? Ó, Deus não rejeitou o povo, não, certo? E aí, interessante que ele entra no versículo 11 e fala assim: digo, pois, tropeçaram para que caíssem? Ele já joga outra pergunta, né? Tá, tudo bem. Deus não rejeitou o povo, mas eles tropeçaram na pedra. E a pedra a gente viu na aula passada que é a cruz, né? Eles tropeçaram. Mas aí eles tropeçaram para ficar caído para sempre? Aí olha só, digo, pois, tropeçaram para que caísse? De modo nenhum. Não, de forma alguma. E aí ele me pergunta, né? E ele mesmo responde, ele vai dizer, não, Israel não caiu para ficar caído, acabado, destruído, não. Tropeçou na pedra porque tinha grandes maravilhas preparadas por Deus. E aí ele vai elencar. Primeiro, por causa disso, gerou uma cadeia de bênção. Os gentios só foram alcançados por causa da queda de Israel. E ele vai descrever isso do versículo 11 até o versículo 16. E eu deixo para a leitura de vocês aí, para a gente não se estender tanto. Ele vai descrever que justamente se não fosse a queda de Israel, a salvação não teria chegado aos gentios, não teria chegado a nós hoje. Então, não é um problema eles terem tropeçado, gerou uma bênção. Segundo ponto, do 17 até o 24, ele vai falar sobre uma alegoria da oliveira.
né? Eu deixo também para vocês leiam com calma depois, versículo 17 até o versículo 24. Ele vai dar essa alegoria, tem a oliveira cultivada, que era o povo de Israel, e a oliveira silvestre, que era o mundo gentílico. Representa os judeus, né? Ou, desculpa, representa os gentios. E no meio dessa alegoria, ele vai tratar e vai ensinar justamente isso, que os gentios não devem se gloriar. Isso a gente já acabou de comentar no capítulo anterior. De forma alguma pode ter glória. Ah, eu alcancei a justiça pela fé, eu sou salvo, eu sou de. Não. E também para mostrar que os judeus ainda podem ser salvos, ainda podem ser restaurados, ainda há salvação. E depois ele fecha do versículo 25 até o versículo 32, ele vai falar sobre o mistério divino. Existe um mistério por trás dessa salvação. Existe um mistério dentro da plenitude dos tempos de Deus. Coisas que somente Deus pode entender. Mas aí ele tira três conclusões simples. Toda essa essência, todo esse mistério da salvação é Cristo. Aponta para Cristo. Ponto final. Segunda coisa, a eleição de Deus ela é irrevogável. Totalmente. Se Deus, uma vez que Deus salva e acabou-se. Não tem isso. E terceiro, a misericórdia de Deus dura para sempre. Que são os versículos de 30 até o versículo 32. Então, uma vez que Paulo resolveu, não, Deus não rejeitou. Eles permaneceram caídos por causa do tropeço? Também não. Isso gerou bênção, isso mostra que ainda há salvação para eles, isso ensina que entrou um novo povo, esses gentios, e existe um mistério da salvação, é fato. Mas o mistério sempre aponta para Cristo. E a misericórdia de Deus dura para sempre. Então, o povo não está perdido. E não é só para aquele tempo de Paulo. Paulo, naquela época, pensando no futuro. É o hoje, pensando hoje para o futuro de Israel. Há salvação e há esperança para o povo de Israel. A partir do versículo 33, por exemplo, aqui na minha Bíblia, ele divide com o título Hino de Adoração. Não sei, em outras versões, se vai ter algum título. O que acontece aqui? Paulo ele respondeu muitas perguntas. Ele está cansado. Ele resolveu o problema do passado, do presente e do futuro de Israel. Ele está exausto. Ele está com a cabeça preocupada. Ele está muito aperreado. E aí agora ele se ajoelha, ele descansa e agora ele vai louvar a Deus. Ele vai louvar a Deus e vai refletir um pouco em relação a Deus, né? E agora o que a gente encontra aqui é Paulo adorando a Deus, elevando, elevando os atributos de Deus, como se ele estivesse orando em agradecimento, tá? Eu coloquei aqui no finalzinho essa música do Ministério Zoe, para quem quiser depois escutar no YouTube, tem um link. E essa música é em cima justamente desse texto de Romanos de 11, 33 a 36. Muito boa, né? Deixa aí de indicação para quem quiser escutar depois. O que vai acontecer aqui? Paulo, ele vai citar isso aqui, ó. 7 pontos relacionados a atributos de Deus. Então ele vai tratar sobre a profundidade da riqueza de Deus, a sabedoria de Deus, conhecimento de Deus, os juízos e os caminhos que são inescrutáveis. Tudo no versículo 33.
Paulo, entendam que Paulo aqui ele está em profunda adoração. E ele fica nesse espírito de adoração, dizendo: não há nada que consiga superar Deus. Ele entra no versículo 34. Quem é que pode compreender a mente do Senhor, né? Não tem como. Quem é que pode lhe dar conselhos, né? No versículo 35, quem é que deu primeiro a Deus para que ele possa estar devendo algo? E no versículo 33 ele fecha, né? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E ele faz o fechamento. Acabou. O que eu tinha de tratar e toda a minha preocupação e toda a minha angústia em relação aos judeus fecha aqui, termina aqui. E aí, claro, Romanos segue com outros ensinamentos das próximas lições do capítulo 12. Então, pessoal, fica aqui essa aula. Espero que vocês tenham compreendido e leiam os textos. Vejo que alguns textos eu pulei e tudo, para a gente ganhar tempo aqui. E analisem bem. E lembre-se, é um conjunto. 9, 10 e 11 é o tratamento de Paulo em relação a Israel. Passado, presente e futuro. Amém? Então, bons estudos a todos e que Deus possa estar abençoando grandemente a cada um de nós.